2 João capítulo 1, verso de número 1. Quantos acharam? Diga achei. Diga amém. 2 João capítulo de número 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Você percebe que é uma recomendação, é uma carta endereçada. Amém, irmãos? Nós estamos lendo uma carta. Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também a todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Versículo 3. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquem muito alegres por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa e nem lhes dê boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. Verso 12. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita mandam saudações. Amém? Quantos aqui, alguma vez na sua vida ou em algum momento, você se recorda, você se lembra de ter lido essa carta de 2 João, capítulo 1. Esse capítulo, né? 2 João, deixa eu ver aqui. Acho que poucas pessoas, né? Eu, particularmente, já li poucas vezes essa carta. Mas é uma carta muito rica. Antigamente, quando na era primitiva dos apóstolos, as pessoas, quando elas queriam falar algo, elas endereçavam cartas. E essas cartas eram valiosas, porque essas cartas não eram cartas como a gente vê hoje, né? A gente hoje, acredito que se os apóstolos estivessem hoje vivos, eles não mandariam cartas, eles mandariam um WhatsApp. Sim ou não? Eles mandariam um e-mail. Eles mandariam, eu acho que por aí, porque acho que nem mensagem mais de texto se manda mais, né? De operador. Mas eles mandariam um WhatsApp, mandariam um e-mail. Por quê? Porque, na verdade, a carta era a única forma de registrar aquilo. E a carta não falava de um assunto qualquer. Até porque mandar uma carta não era tão fácil. Mandar um recado não era tão fácil. Não é como hoje a gente manda um WhatsApp qualquer hora, qualquer momento. Entenda uma coisa, talvez hoje os assuntos eles são tão banais, fúteis, no sentido de não ter nenhum tipo de valor. A gente manda, e aí, tudo bem? A gente só queria falar com você, como é que você está e tal. Não são coisas tão pesadas, porque são fáceis de comunicar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito fácil a gente falar um com o outro, então acaba virando uma coisa muito banal, muito mesquinha. Mas naquele tempo, não. Quando alguém escrevia uma carta, a carta se carregava uma vida. A carta carregava uma vida consagrada, uma teoria, uma teologia, uma doutrina, sabe, um estilo de viver, um pensamento que aquela pessoa carregava e vivia aquilo ali. Porque não era fácil de se escrever uma carta. Não era todo mundo que escrevia, não era todo mundo que tinha materiais para escrever. Então, quando alguém escrevia uma carta, ela realmente queria mandar e destinar ali algo pesado.
algo que era concreto, algo que não podia se perder, algo que tinha valor, era selado. E aqui, essa carta de 2 João, ela é endereçada para uma mulher e para os seus filhos. A carta começa assim, a carta começa, olha, a uma irmã eleita e aos seus filhos. E aqui, meu irmão, há uma pureza na doutrina desse apóstolo, uma veracidade mesmo naquilo que ele está falando, que carrega um peso para a nossa vida, que carrega algo que nós podemos colocar como prática de vida. E eu quero estipular alguns pontos aqui, e o tema dessa palavra, desse assunto que eu quero conversar com os irmãos é valorizando a palavra, valorizando a verdade. Sabe, esse é um tempo onde nós precisamos mais do que nunca valorizar a verdade. Pastor, por que nós precisamos valorizar a verdade? Porque tem muita gente falando muita coisa. Amém, irmãos? Nós estamos num tempo onde tem um monte de voz, um monte de gente falando um monte de coisa, um monte de gente gritando por todas as partes um monte de coisa. Se você chega num Facebook da vida, né, que é uma plataforma digital de relacionamento, de conversa, de relacionamento mesmo, você percebe que ali tem um monte de púlpito, um monte de igreja. E cada um se sente um pastor ditando uma verdade. Você já percebeu isso? Que todo mundo tem o seu púlpito dentro do Facebook e quer pregar e falar um monte de coisa. Obviamente não tem nada contra você pregar no Facebook, mas cada um põe o que pensa. E num tempo onde todo mundo fala o que pensa, nós vamos voltar a ver o que a palavra fala. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aonde tem muita voz, escuta a Bíblia. E se não fala a partir da Bíblia, não escute. Esse tem que ser o nosso coração. Se não fala a partir da palavra, não escute, porque não merece ser ouvido. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos ao que a palavra de Deus fala. E João, o apóstolo aqui na segunda carta de João, ele está sendo muito enfático com essa mulher e com seus filhos, trazendo ali, né, a veracidade, o peso da palavra. E eu quero caminhar com você por esses textos que a gente leu. A gente vê no versículo 1 ao 3 o seguinte, olha o que a Bíblia diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça e a misericórdia da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Olha só, e não somente eu, mas todos que conhecem a verdade. O apóstolo, ele começa aqui enfatizando no dever de conhecer a verdade. Sabe, muitas pessoas são enganadas nesse tempo, e talvez nós, às vezes, somos enganados por pessoas, somos enganados por gente falando e pregando por aí, ou até dizendo em nome de Deus muita coisa, pelo simples fato de não conhecermos a verdade. Sabe, o diabo, ele tentou enganar Jesus, ele tentou levar Jesus através da palavra. Eu costumo dizer uma coisa, e eu sempre estou falando isso por aí, o seguinte, meu irmão, nem tudo o que é Bíblia é bíblico. Amém? Se você quiser anotar isso aí no seu bloco de notas, se você estiver anotando o que eu estou falando, anote isso aí na sua casa. Nem tudo o que é Bíblia é bíblico. E o que isso quer dizer? Que muito do que se usa a Bíblia não é bíblico. E qual que é a diferença, pastor? É que não é porque eu estou lendo um texto da Bíblia que eu estou falando o que realmente a Bíblia está dizendo. Que eu estou dizendo que realmente Deus está falando a sua palavra. É a questão da heresia. O que é a heresia? É um texto isolado, fora do contexto todo. Está entendendo? É muito fácil eu pegar qualquer texto por aí e usar como pretexto de pecado na minha vida, usar para me defender de um monte de coisa, se eu não vi o que realmente a palavra de Deus está dizendo, irmão. Eu preciso compreender o que a Bíblia está dizendo, eu devo conhecer a verdade. Nós só vamos ter fome de Deus quando nós nos alimentarmos da palavra. Sabe, é interessante porque quando nós não temos fome, nós não queremos comer, não é verdade? E quanto mais nós comemos, parece que mais nos dá aquela saciedade, que não temos nem vontade de olhar a comida. Mas com a palavra de Deus é diferente. Se não há apetite, leia do mesmo jeito, coma do mesmo jeito. E quanto mais você come, mais fome você vai ter. A diferença do pão do céu e do pão da terra é que o pão do céu te dá fome. Está entendendo? O pão do céu te dá cada vez mais fome.
e você não quer provar outra coisa a não ser o que você já provou, a palavra de Deus. João, ele usou as palavras, né, verdade aqui 4 vezes, só no início da saudação, só no cumprimento, só no olá do início do WhatsApp de João para aquela irmã, ele usou 4 vezes a palavra verdade. Por quê? Porque representava o quê? A realidade do que ele estava vivendo, a seriedade. Sabe, a verdade não é apenas uma revelação, né, objetiva do Pai, não. A verdade é a nossa experiência de vida com Deus, a nossa experiência de vida com Jesus. Quando João, ele saúda aquela irmã ali e fala 4 vezes sobre a verdade, o que ele está querendo dizer é, eu não estou dizendo de algo que eu estou teoricamente ensinando, não, eu estou falando de algo que eu vivo, que eu experimentei. Sabe, conhecer a palavra, conhecer a verdade, não é apenas ler o texto, mas é experimentar o relacionamento com aquele que falou, que escreveu, que disse. Você está entendendo o que eu estou falando? É ter um relacionamento com o próprio Deus através da sua palavra. E como é que os crentes podem conhecer a verdade e se tornar filhos de Deus, pastor? Através da graça, da misericórdia de Deus, sabe? Através da misericórdia de Deus que nós podemos conhecer a palavra de Deus, a verdade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, que Deus nos ajude a ser uma igreja, como pessoas que tenham compromisso realmente de ensinar a verdade, sabe? De ouvir a verdade, principalmente. Não aceite ouvir qualquer coisa além da verdade, irmão. Que não saia da sua boca nada além da verdade. Nós precisamos ensinar sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, e não sobre o que pensamos. O que a gente pensa, o que eu penso como pastor, não interessa. Interessa o que a Bíblia fala. Não ouça pessoas que pregam suas opiniões. Não ouça pessoas que pregam seus pensamentos. Ouçam pessoas que pregam a palavra, que pregam a Bíblia, que prega a realidade do Evangelho. É isso que o apóstolo João, o que João está falando aqui, essa carta, nessa saudação, é a verdade. Nós que conhecemos a verdade. Eu quero te fazer a pergunta, se você conhece a verdade, será que você hoje seria facilmente enganado pela própria verdade? Eu costumo dizer que o diabo, ele não quer enganar você com uma mentira, mas o diabo quer enganar você com uma verdade distorcida. Porque é muito difícil para o diabo, talvez, te enganar com uma mentira, irmão. Sabia disso? Porque todo mundo reconhece uma mentira. Todo mundo que pelo menos já passou o olho na Bíblia, sabe o que é uma mentira. Mas aquele que não teve um relacionamento profundo com a palavra, com a verdade, ele é facilmente enganado por uma verdade distorcida. Porque ele conhece o texto, mas ele não conhece quem escreveu o texto. Ele não conhece o poder daquele que operou no texto. Ele não conhece, o texto não faz parte da vida diária dele. É só uma teoria de cabeceira, é só uma teoria que fica em cima da mesa, empoeirada, ou que só se abre no culto. Então, quando essa pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento profundo com a verdade, a distorção da palavra, a distorção da verdade pela boca do diabo é mais eficaz do que uma mentira. É mais poderosa do que uma mentira. E quantos de nós, quantos cristãos têm sido enganados dentro de um monte de igreja, ou nas redes sociais, na internet, por verdades que se foi distorcido. Que foi, sabe, contornado. Versículo 4 e 6, se a sua Bíblia está aberta, olha o que a Bíblia fala. De 2 João, capítulo 1, 4 e 6. A Bíblia diz o seguinte, fiquem muito alegres. Ele fala sobre esse amor fraternal. Fiquem muito alegres por terem encontrado alguns de seus filhos. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, não como se eu estivesse escrevendo alguma novidade, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, a mesma coisa que a gente tem falado, que nós amemos uns aos outros e que o amor, né, esse amor, seja que andemos juntos, segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram lá desde o princípio, é que vocês vivam nesse
amor. O que ele está falando é o seguinte: olha, eu não estou falando nenhuma novidade, eu não vim trazer nenhuma novidade, mas o que eu vim falar para você é: continue a andar na verdade. Andem na verdade, como desde o princípio. E João faz questão de dizer o seguinte: eu não estou falando aqui para você nada novo, eu não vim trazer nada novo para você. Eu só vim para dizer para você o seguinte: continue andando naquilo que já foi falado, continue vivendo aquilo que um dia você viveu, continue, praticando aquilo que um dia você começou a praticar. Sabe por que João estava preocupado com essa mulher a respeito disso? Porque a maior falha nossa na fé não é conhecer, não é experimentar, muitos de nós já experimentamos, mas é a constância naquilo que um dia nós vivemos. Quando João fala andemos, que é um imperativo de futuro, de sequência, de constância, ele está preocupado com gente que um dia andou e não anda mais, com que um dia experimentou e não experimenta mais. Talvez você é o tipo de crente, de cristão, que um dia já viveu Jesus, mas não vive mais como já viveu um dia atrás, no seu passado, nas suas experiências. Você já teve a palavra da verdade na sua vida, mas você não tem mais experiência com ela, da luz brilhar diante de você quando você lê a Escritura. Andemos na verdade. A preocupação de João aqui é que não seja uma experiência passada, que não seja uma experiência momentânea, que não seja num culto, que não seja numa célula, numa reunião, mas que você ande na verdade. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que me preocupa nessa quarentena, nesse tempo onde as igrejas ficaram paradas e ainda estamos com poucas pessoas, sabe o que é? É de muitas pessoas pararem de andar na verdade, porque elas vivem comendo o resto de uma migalha que já comeu no passado. E aí sobrou um pouquinho e está lá alimentando aquela coisinha velha que está ali na casa dela, nas lembranças, nas experiências, e acha que isso preenche a vida dela. E eu quero dizer uma coisa: isso não preenche a sua vida, você vai morrer de fome, e bem possivelmente você está numa escassez espiritual bem datado para morrer em Jesus. Morrer no seu espírito, porque a vida com Deus é uma vida de renovação diária, é pão diário, é pão do céu todo dia, é maná sendo renovado, entenda, é andar em Jesus, não é ter Jesus um dia, é andar em Jesus, não é ter encontrado com Jesus um dia. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo não quer saber se um dia você já teve Jesus, o mundo quer saber se você está com Ele. O mundo não quer saber se um dia você já conheceu Jesus. O mundo quer saber se você anda com Ele, se você vive com Ele, como que Ele é, como que Ele está comendo hoje, como que Ele está andando hoje, o que Ele está sentindo hoje, o que Ele está querendo hoje. Porque o que já aconteceu, todo mundo já sabe. Eu quero saber se você anda na verdade. A preocupação de João com essa mulher é: andemos na verdade. Andar na verdade não significa obedecer a verdade e permitir, que ela controle cada área da nossa vida, mas significa se sujeitar realmente. Há pessoas que elas são ortodoxas, de cabeça. A mente delas, o conhecimento delas é fantástico. Você fala qualquer coisa com ela, ela sabe da Bíblia. Mas nas atitudes são hereges, nas atitudes são totalmente incompatíveis com aquilo que pensa e que fala. Sabe, existe um abismo entre as pessoas que professam e que vivem. Tem muita gente que professa um monte de coisa legal de Jesus, mas vive pouco Jesus. E as pessoas estão olhando mais para aquilo que você vive do que aquilo que você fala. Na verdade, alguém disse, eu não me lembro quem, mas que a maior Bíblia que o seu vizinho vai ler é a sua vida. Não é a que está na sua casa, não é a que está em cima da mesa, mas é a sua vida. É o que você faz todos os dias. É isso que as pessoas vão ler. Sabe, existe um abismo enorme entre professar e viver, entre falar e acontecer, irmão. É muito diferente. E hoje não se cabe mais o discurso, mas se cabe a prática de vida. As pessoas estão olhando o que você está fazendo no meio da crise. E no meio da crise, o que eu estou percebendo é um monte de crente desesperado. É um monte de crente que já esqueceu Jesus para trás há muito tempo e está lá igual os apóstolos, voltou a pescar. 3 dias Jesus morreu, ressuscitou, e o cara está na onde? O cara está pescando. Por que o cara está pescando? Porque ele esqueceu do propósito. Eu estou dizendo uma alusão ao que aconteceu com os apóstolos quando Jesus ressuscitou, e ele teve que ir lá buscar Pedro pescando. Por quê? Porque perdeu Jesus no meio do propósito. Perdeu Jesus no meio da crise. A minha pergunta é, você vai andar com Jesus ou você vai ficar só professando Jesus? A alegria do apóstolo, aqui no versículo 4, de que ele
havia visto alguns crentes, filhos, que estavam andando na verdade. Por que alegria? Porque certamente muitos já tinham desviado da verdade. Você está entendendo? Por que ele alegrou? Eu me alegro em ver alguns na verdade, porque certamente muitos já tinham se desviado. Será que talvez daqui a um tempo vão falar isso? Estou me alegrando de ver gente aqui na igreja. Estou me alegrando de ver gente que está agarrado com Jesus. Estou me alegrando de ver gente que não morreu. O vírus não matou o cara, mas o espírito morreu. Meu Deus, é muito sério isso aqui, irmão. Porque o que muda é só o contexto, o resto é a mesma coisa. Está entendendo? O que muda é só a crise do momento, mas é a mesma coisa. O que muda é só a crise do momento, mas é a mesma coisa. O argumento aqui do apóstolo, né? João argumentava o quê? Que Deus tinha dado um mandamento para a gente andar em verdade e em amor. Agora a palavra mandamento aparece 4 vezes nesse parágrafo. Os mandamentos de Deus, eles fazem o quê? Eles focalizam a verdade sobre áreas específicas na nossa vida. E João está preocupado com isso, em ver a verdade. E cada mandamento, meu irmão, é uma expressão de amor. Não é uma lei apenas. Às vezes eu fico pensando e vendo, né, eu acho legal ser um cristão reformado e tudo mais. Está na moda ser um crente reformado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não veio quebrar a lei. Se engana você que pensa, Jesus veio quebrar a lei. Não, Jesus não veio quebrar a lei. A Bíblia fala que Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar. Porque você não é capaz, ele veio cumprir por você. Agora, o que é interessante é que a lei, depois de Jesus, ela piorou. Sabia disso? Alguém fala assim, Jesus acabou com a lei. Não, nós estamos sim na dependência da graça, nós estamos sim debaixo da graça de Deus. Mas, não pense que Jesus quebrou a lei. Jesus, pelo contrário, ele empacotou ela de uma forma que ficou mais pesado. Por exemplo, a lei falava, não adulterarás. E Jesus chegou e falou, se alguém pensar com o seu pensamento, já cometeu adultério. Mas ficou pior. O negócio era adulterar. Agora Jesus falou, se você pensar também, você já cometeu. Está entendendo que Jesus não veio quebrar a lei, Jesus veio cumprir a lei. E a lei nos fala de amor. Eu tenho filhos, irmão, e eu ponho lei nos meus filhos, não é porque eu não gosto dos meus filhos, é porque eu quero proteger meus filhos. Está entendendo? Agora, não quer dizer que eu sou um carrasco de lei. Obviamente, eu sei que ele não vai conseguir. Irmãos, eu estou numa luta nesse frio. Quem é pai aqui de criança pequena, talvez está vivendo o que eu estou vivendo. A maior luta da minha casa, quando entra no inverno, é calça esse chinelo, menino. Calça esse chinelo. Quem sabe o que eu estou falando? Eu acho que eu falo isso não estou brincando com os irmãos, umas 100 vezes por dia. Calça esse chinelo. Parece que o pé dele não gosta de chinelo, cara. Calça esse chinelo. É uma lei, põe o chinelo. E ele não calça o chinelo, ele calça. Mas é incrível, é 2 minutos, o chinelo não está mais no pé. É 2 minutos. E é uma lei, calça o chinelo. Agora, entenda uma coisa, eu coloquei uma lei sobre ele. Mas eu sei que com 3 anos de idade, talvez ele não vai ser capaz de cumprir essa lei. Mas a lei está lá. A lei é para proteger ele. A lei é para guardar ele de uma outra coisa, de uma prevenção de uma doença, de uma enfermidade. Calça chinelo, menino. É 100 vezes por dia que eu falo isso. Protegendo ele. Agora, entenda, eu não deixo de amá-lo porque ele não está com chinelo. Eu não deixo de abraçá-lo porque ele não está com chinelo. Eu fico bravo? Claro que fico, às vezes eu fico bravo. Quase todas as vezes eu fico bravo. Mas eu amo ele. E sabe, Deus está começando, às vezes agora, a me trazer algumas reflexões sobre isso, entre o meu relacionamento com ele. E a me ver como eu vejo o meu filho e ele me vê. Porque é simples, irmão. Como você vê o seu filho, é assim como Deus vê você. Se você tem filho, é mais fácil você compreender. Se você traduzir esse amor, você vai compreender perfeitamente o amor de Deus. E por que muitas vezes Ele permite algumas coisas? Para que você entenda. É isso que eu estou falando. Quantas vezes que eu deixo acontecer para falar, tá vendo? Eu te falei. Quem faz isso? Eu faço isso com meu filho. Tá vendo? Eu te falei, cara. Calça o chinelo. Enfim, mandamento é porque nós amamos. E estamos sobre esse amor que é a graça. Está entendendo, irmãos? Faz sentido para vocês? Não é porque ele não está com chinelo que eu não vou deixar de amá-lo. Enfim, quando eu caminho para frente, eu percebo que
o que o apóstolo João está falando aqui, João está falando para essa mulher, para esses irmãos. Apesar, até mesmo no versículo 7 ao 11, eu quero ler com você, e a gente já caminha para o final. É o seguinte, agora ele entra num assunto um pouquinho mais profundo. Porque muitos enganadores, verso 7, segundo João 1,7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E este é o enganador. Olha o que ele está falando. Tem muita gente saindo por aí falando e que não confessa que Jesus veio em carne. Verso 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Ou seja, cuidado para não perder aquilo que a gente está esforçando para te ensinar. Né? Mas recebam a plena recompensa. 9. Todo aquele que vai além, olha só, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha tanto que ele é pesado no negócio. Não tem Deus. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não receba. Nem lhe dê boas-vindas, nem cumprimente esse camarada. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice às suas obras. Olha só o que ele está falando. Que agora ele pega mais pesado. Ele fala que nós devemos nos apegar à verdade como parte tão forte da nossa vida, a ponto do seguinte, meu irmão, tem muita gente, vou traduzir o que o João está falando, tem muita gente saindo por aí, aumentando a doutrina, aumentando aquilo que falamos, ou não andando naquilo que falamos, que são duas vertentes. Uns aumentam a palavra e outros também nem andam na palavra, falam totalmente contrário à palavra. E João está falando aqui, olha, não receba esse cara, não fala nem oi para ele, não fala nem a paz do Senhor, porque esse cara de paz do Senhor não tem nada. Aí eu lembro de um cara, eu fui pregar numa cidade chamada Piracicaba, São Paulo, pastor amigo nosso, e estava cantando, na noite que eu ia pregar, tinha um rapper cantando. Era um evento de jovens, e tinha um rapper cantando lá. E o rapper eu sei o sobrenome dele é Kivitz, ele é filho do Ed René Kivitz, né, aquele teólogo que tem. E o Kivitz, o filho desse teólogo, estava lá cantando. Ele é rapper, esse cara. Engraçado, né? Eu nunca imaginei que o Ed René Kivitz tinha um filho rapper. E ele tem um filho rapper, ele é todo serião, o Ed René, né, todo esquematizado. E ele tem um filho rapper. E ele... Por que eu entrei nesse assunto? Porque ele começou a cantar uma música. Eu falei, meu Deus, não vai combinar nada com a minha palavra, cara. Uma coisa de adoração, né? Antes da palavra, uma coisa. O cara cantou um rap. Daí, ele cantou uma música que, para mim, ele pregou mais do que a palavra que eu ia pregar, irmão, na música. E ele falou uma coisa que marcou minha vida. Eu só gravei essa frase que marcou minha vida. Ele falou assim, muitos me cumprimentam com a paz do Senhor, mas quando eu ando com Ele, eu não vejo o Senhor. Está entendendo? Muitos me cumprimentam com a paz do Senhor, mas quando eu começo a andar com Ele, eu não vejo o Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É isso que o João está falando aqui. Olha, não é nem para cumprimentar esse tipo de cara, porque o cara que aumenta aquilo que eu falei, ou que distorce o que eu falei, ele não tem nem o Pai e nem o Filho. João agora ele se volta, né? De filhos, ele deixa de falar com amor, com cuidado de filhos, para acusar os enganadores, os falsos profetas, né? Que eram as pessoas que ensinavam falsas doutrinas, que conduziam as pessoas a uma vida errada. Irmão, e é interessante, porque de onde é que vem esses falsos profetas? De onde que saiu esse tipo de raça que vai contorcendo a palavra ou vai aumentando a palavra? Saíram pelo mundo. Foi isso que está falando aqui. Naquela mexida de id, foi um monte de coisa, irmão. Está entendendo? O id foi um monte de coisa, junto. E aí, a hora que você come um peixe, tem que separar do que é bom do que é ruim. Entenda uma coisa, nesse tempo de pandemia, onde todo mundo parece que está numa igreja online, cuidado, porque nessa terra de online é mundo forasteiro, é mundo de todo mundo. E é nesse mundo de todo mundo que aparece um bando de falso profeta, um bando de enganador, que prega um bando de inverdade, de mentira, distorcendo a palavra. E talvez você fale assim, pastor, mas a Bíblia fala para não dar nem oi para esse povo. Eu vou um pouco mais além, no século 21, 2 Jonatas 1, versículo 1. Não dá nem curtida nesse tipo de coisa, irmão. Nem comenta, nem reposta.
Nem manda no grupo da sua família esse tipo de coisa. Olha, sabe, começa a olhar o que você está lendo, o que você está curtindo, o que você está alimentando. Sabe, nem todo vídeo emocionante que mexe com o seu coraçãozinho é a palavra de Deus. Nossa, que vídeo impactante. Olha a música do fundo, o tom da voz do cara, a persuasão na palavra. E, meu amigo, não tem nada de Bíblia naquilo ali, é só para emocionar você e repostar um bocado de coisa para frente. E ter views, né? O negócio agora é views. É quantos views teve o negócio. É isso que dá repercussão. João falaria hoje, para de repostar um bocado de coisa que você está repostando aí. Para de curtir um bocado de coisa que você está curtindo. O cara está falando um monte de heresia, você está lá com o dedão. Eu amei isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, irmão, olha o que você está lendo, olha o que está escrito. Analisa isso aqui. Porque deixa eu te falar uma coisa, para você pode ser um simples apertar de dedo, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa, esse apertar de dedo no século XXI está falando muita coisa a respeito de você. Você já parou para pensar nisso? Que hoje 2 cliques aqui, ó, para dar um coraçãozinho, fala muito do seu caráter? Fala muito de quem você é? Entenda, o mundo mudou, meu amigo. E hoje, não é mais nossa, olha, tá vendo o que ele fala? Não, é só 2 dedinhos ali, ó. Fala tudo sobre você. Fala tudo sobre o que você crê. Fala tudo que você acredita. Pastor, mas é só um like. Cara, um like fala muito sobre o que você está compreendendo. A não ser que você seja ignorante e vai passando tudo para frente. Mas se você é alguém que filtra, você precisa filtrar até o que você curte. Até quem você segue. Até quem você comenta. Eu mesmo, às vezes, olho e falo assim, engraçado, fulano, cara de Deus, sério, está curtindo esse tipo de coisa aqui? Está comentando esse tipo de coisa aqui? Segue esse tipo de pessoa na rede social? Eu estou sendo muito atualizado, irmão, porque há um tempo atrás eu falava assim, não é tanto assim. Não, hoje todo mundo está muito atualizado. Hoje é uma porcentagem bem pequena que não sabe do que eu estou falando aqui agora. Quase mínima. E aí eu caminho para o final, dizendo o seguinte, cuidado com os falsos profetas. Observem, sabe, porque o João fala, são muitos enganadores. O João fala, muitos enganadores. São muitos. Os enganadores são anticristo. Pesada essa palavra, né? Anticristo. Porque, na verdade, a gente imagina o anticristo só como uma besta. Só como aquele que vai vir e tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe muito anticristo hoje em dia. Só não são o que foi anunciado. Mas eles estão aí. E o que é ser anticristo? Anticristo é tudo aquilo que vai contra o que Cristo falou, o que Cristo pregou, o que Cristo ensinou, o que Cristo disse. Qualquer um que distorce, aumenta, é anticristo. Por que é o que é ser anti? É ser contra. É jogar oposto. E aí a gente entra no que o apóstolo João fala, o perigo de voltar atrás. No verso 8 ele fala, olha, cuidado para você não voltar atrás, porque este é o perigo de perder, irmão, aquilo que se ganhou. Olha, para que você não perca a plena recompensa, ele fala no versículo 8, para que você não perca a plena recompensa, porque há um perigo em voltar atrás. Sabe o que é o perigo de voltar atrás? É você pular de um relacionamento que um dia você experimentou com Jesus para voltar a viver uma religião que você já viveu no passado. Só que não na mesma igreja. Não dentro do mesmo templo. Está entendendo o que eu estou falando? Existe muita gente que já voltou atrás. E nem percebeu que voltou atrás. Está entendendo? Voltou atrás, rebobinou a fita, voltou o negócio, meu irmão. Por quê? Porque estava vivendo um dia e deixou de viver. Voltou a viver. Um dia experimentou um relacionamento com Deus e voltou a viver a religião. Os falsos mestres, eles oferecem isso. Uma realidade subjetiva. Eu quero finalizar sobre um outro perigo. O perigo de ir além. O perigo de voltar atrás, que é deixar de viver um relacionamento para viver uma religião. E agora o perigo de ir além também. Esse é um outro perigo. O perigo aqui é ir além dos limites. O João não está falando apenas, olha, cuidado, porque pode ser que você volte atrás, você volte a viver lá debaixo da lei, você volta a viver debaixo do cargo, do jugo, você vai morrer, tem pecado, sabe o que vai acontecer com você? Sabe, aquela condenação de vida. Esse era um perigo. Agora, o outro perigo, João fala, o perigo também de ir além, de não tem nada a ver, está tranquilo, Deus me ama. Você já viu esse tipo de conduta?
Não, Deus me ama, está tudo bem. Irmão, eu costumo falar que o inferno tem uma placa. O outdoor da entrada do inferno é o lar do nada a ver. Porque para mim tudo que não tem nada a ver vai para o inferno, irmão. Porque acho que essa é a frase preferida do diabo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Está tranquilo. Sabe? Está tranquilo. E o perigo aqui é ir além dos limites da palavra de Deus. É acrescentar algumas coisas. É tanta besteira que a gente ouve falando aí em nome de Bíblia, irmão. Agora soltaram uma aí que você não precisa nem de arrepender mais. Você não precisa de arrepender. A graça te alcança de qualquer maneira. Você não precisa nem arrepender. Antes eu já achava um absurdo muita coisa sobre essa liberalidade. Agora, para mim, já chegou a doer no meu ouvido. Sabe, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é suficiente. Você não precisa acrescentar nada do que você pensa. Você não precisa acrescentar nada do que você acha. Eu acho isso. Não quero saber o que você acha. O que a Bíblia fala? Porque ela é inerrante. Ela é infalível. A Bíblia basta. Alguém pode dizer comigo? A Bíblia basta. Eu encerro dizendo o perigo também de ir junto. Ele finaliza aqui no versículo 3. O perigo de ir junto. O perigo de voltar atrás. O perigo de acrescentar, ir além dos limites. E o perigo de ir junto. Qual que é o perigo de ir junto? Eu não concordo. Eu não concordo com o que o cara pensa. Eu não concordo com o que ele fala. Eu não concordo com o que ele diz. Mas, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos tomar um café. Vamos junto. Durma aqui. João fala que esse tipo de gente que prega o evangelho contrário, nem saudação ele merece. Porque, sabe, irmãos, vamos falar de vírus, ele é como um vírus. Já que não falamos de vírus. Ele entra ali, de uma forma tão sutil, e a hora que ele entra, ele causa um estrago. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua célula, dentro da sua igreja, dentro da sua mente. Através de um relacionamento. Sabe, vamos andar junto. Não. Sabe, pastor, ele é gente boa. Sabe, ele não entregou a vida para Jesus, mas tem que ver. Ele é mais crente que muita gente. Já viu essa frase? Ele é mais crente que muita gente. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu não quero saber se ele é mais crente que muita gente. Eu quero saber se ele confessou Jesus, se ele foi transformado. Isso para mim é o que vale. Se ele é gente boa, pouco me importa. Ele é honesto. Isso é mais do que obrigação. Ele é legal. Que bom que ele teve educação. Porque o que importa mesmo é se ele nasceu de novo. O que importa mesmo é ele se confessou Jesus como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, creu como tão miserável que ele era e mudou de vida. Porque isso é o que importa. Porque mudar de vida não é só mudar de atitude, é mudar de crença, é mudar de comportamento interno, é mudar de pensamento, é mudar de conduta. Conduta do que rege a sua vida. Agora, o valor moral não é porque você teve uma boa educação. O valor moral é porque você tem Jesus. Muito além dos seus pais, está entendendo? O que muda na vida de alguém, gente boa, depois que alguém confessou Jesus, que agora é muito mais além da sua educação. Agora ele conheceu Jesus. Não fala nem oi para esse tipo de gente. Ore por ele. Mas não anda junto. Não anda junto. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ser mal educado. Você tem que ser. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não faça aliança com quem não tem aliança com o seu Deus. Fique de pé no seu lugar.